para você, mas é necessário estar no lugar certo, andando em obediência, porque a desobediência não deixa Deus liberar o sim dele. Filipe, o que representa o sim dele? O sim de Deus representa a vitória, o sim de Deus representa o milagre, o sim de Deus representa a restituição que eu e você precisamos, o sim de Deus representa as portas abertas. Mas Filipe, o sim de Deus é isso tudo? Sim, porque eu vou provar para você na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, em João 11, fala que Jesus amava estar na casa de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, Marta e Maria também estavam ali junto. A Bíblia fala que Jesus teve que ir em outra cidade dos seus discípulos, deixou a família de Lázaro em casa, todo mundo com saúde, todo mundo bem. E quando Jesus já estava em outra cidade, de repente, Lázaro, seu amigo, fica enfermo, doente, quase morrendo. Marta e Maria mandam o mensageiro avisar Jesus. E quando o mensageiro chega lá: mestre Jesus, o seu amigo Lázaro está quase morrendo, está enfermo. Marta e Maria estavam em casa esperando Jesus chegar rapidamente para poder fazer uma oração, colocar a mão sobre Lázaro. Mas a Bíblia fala que Jesus durou cerca de 3 a 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. E quando Jesus falou com os discípulos, aquele mensageiro saiu, Jesus deixou uma palavra. Isso tudo está acontecendo para glorificar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E quando Jesus chegou, depois de 3 a 4 dias, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Jesus perguntou: onde está Lázaro? As irmãs de Lázaro chegaram para Jesus, a primeira coisa falou: se o Senhor estivesse aqui, o seu amigo Lázaro não ia morrer, porque hoje faz 4 dias que ele morreu. Ou seja, Marta e Maria estavam questionando Jesus, queria Jesus na hora certa. Ei, não é no nosso tempo, não é no jeito que a gente quer, é na hora que Ele quer. Se o sim dele não chegou ainda, porque nós estamos no tratamento. Se o milagre dele não chegou ainda, se as promessas não estão se cumprindo, é porque nós precisamos se acalmar. Em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me abençoou. É verdade. Ele nos tirou dos pés do lodo, do charco, e nos firmou nossos pés na rocha. Muitas vezes nós queremos na hora certa: Deus me dá, me dá, me dá. Mas Deus sabe, se Ele entregar muitas coisas em nossas mãos, nós vamos se perder. Muitas vezes o sim de Deus não chega, é porque nós não estamos preparados para receber o sim de Deus. Quando eu olho ao redor, observo, porque eu aprendi uma frase, que o inteligente aprende com os seus erros, e os sábios aprendem com os erros dos outros. Então eu quero um caminho do sábio. Por quê? Porque o sábio, ele vai aprender com o erro dos outros, para que ele não venha cair também. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus vem nos dar sabedoria para a gente aprender com os erros dos outros. Amém, amém? É verdade. E eu observo o irmão fiel, vindo na igreja quinta, vindo na igreja domingo, vindo na oração, ele vindo a pé,
bicicleta, glorificando, acordando cedo, colocando o celular para despertar. Não faltava um culto, não faltava uma célula. De repente Deus começa a abrir as portas de emprego para esse irmão. Aleluia. Deus começa abençoando. Deus começa a dar uma bicicleta melhor. Deus começa, aumentando o salário porque ele é fiel nos dias de oferta. Deus começa, a abençoar. A esposa fica grávida, tem filhos. Deus começa a abençoar, dá um carro à pessoa, abre portas de curso e começa prosperando e começa desatando. De repente o sim de Deus chegou para essa pessoa, porque essa pessoa está pagando o preço. E de repente essa pessoa começa a se esfriar. Os dias de culto, ela não quer mais ir para o culto, ela quer ir para o shopping. Dia de culto, dia de oração no monte, ela não tem prazer mais de estar no monte, porque o prazer dela, essa pessoa, é estar na praia, porque é sexta-feira. Não, eu trabalhei a semana toda, eu não quero não, eu vou para a praia. Amém, nós temos que descansar. Mas muitas vezes Deus não libera a bênção dele, o sim dele, é porque não estamos preparados. Muitas vezes nós queremos achar que Deus é ruim, que Deus nos ama, que Deus é esse que não me dá meu irmão da direita, dá meu irmão da esquerda, mas não me dá. Fica tranquilo, meu irmão, no tempo certo as promessas de Deus vai se cumprir na sua, na minha vida. As promessas de Deus vão se cumprir. Nós estamos passando pela aprovação de Deus. E esse irmão começa a deixar Deus em segundo plano. Esse irmão começa a deixar Deus em segundo lugar. E as coisas começam a desandar. Os filhos começam a se perder. Por quê? Porque ele colocou Deus em segundo plano. É verdade. Deixou de valorizar aquilo que Deus deu. Misericórdia. Deus nessa manhã está nos ensinando a valorizar as coisas poucas. Se a gente não ser fiel no pouco, nunca Deus vai colocar. Se eu não sou fiel a Deus em um salário mínimo, como que Deus vai me dar 5 salários mínimos? Se eu não consigo permanecer na direção certa, andando de bicicleta, como que eu vou ser fiel a Deus, vir aos cultos, participar, da comunhão da igreja junto com Deus? Se Ele me dá um carro, se Ele me dá uma casa na praia, amém? Estão conseguindo entender aquilo que Deus está falando? Amém. E Jesus foi lá diante de Marta e Maria e perguntou: onde está Lázaro? Lázaro estava no cemitério. Jesus foi na direção do cemitério e chamou Lázaro para fora. O sim de Deus chegou para a vida de Lázaro através do Filho amado Jesus. Aleluia. Às vezes nós estamos esperando o sim de Deus, Ele vir do céu com uma carruagem bem linda de fogo, mas Deus está vindo, liberando o sim dele nas coisas mais simples, nos ensinando a ser fiel no pouco. Ontem furou o pneu da moto, eu vim andando para a igreja, tampei o furo da moto, tudo novinho, pneu, camandeado, tudo zerado. Hoje, quando eu fui pegar a moto de novo, pneu furado novamente. Eu vim glorificando o Senhor, eu peguei a bicicleta e vim andando para a igreja, pedalando. Aleluia. Porque eu entendi que o Deus do sim, antes de liberar o sim, Ele está me fazendo passar pelo teste da aprovação, para ver se eu vou murmurar. Os céus, o reino de Deus está me observando, o reino das trevas está me observando.
Jó estava sendo monitorado pelo reino de Deus, o reino das trevas, o reino dos homens. Jó estava sendo monitorado porque a Bíblia fala que Satanás foi lá no trono de Deus e questionou sobre Jó. Está vendo teu servo Jó? Ele te adora porque ele tem fazenda, ele tem filho, ele tem esposa abençoada. Está vendo seu servo Jó? Ele tem tudo. Por isso que ele te adora, por isso que ele te exalta, por isso que ele está no caminho do Senhor. Aí Deus permitiu, vai lá, toca tudo nele, menos a vida dele. Jó começa a perder os seus filhos. Jó começa a perder a sua esposa, porque a sua esposa não suportou a provação. Eu venho aqui nesta manhã para falar para você e para mim também. Suporta a provação, porque depois de ser aprovado, muitas coisas lindas e maravilosas vão começar a acontecer. Oh Deus. Jó, a Bíblia fala, depois que ele perdeu os seus filhos, ele dobrou o joelho e declarou: Deus, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. Nu eu vou retornar o pó. Ou seja, ele está falando, não sou nada sem o Senhor, tudo procede do Senhor. A Bíblia fala que Jó se coçou com caco de telha. Jó passou pela aprovação. Jó foi aprovado e aprovado por Deus. A Bíblia fala Jó no fundo do poço, se coçando com caco de telha, os seus amigos achando que ele pecou, o reino de Deus observando Jó, o reino das trevas observando Jó, e o reino dos homens observando Jó. Jó mesmo ferido, Jó mesmo triste, porque em luto, estava em luto, perdeu seus filhos, a sua esposa abandonou ele, e Jó ainda respondendo à obediência a Deus. Talvez até hoje a gente não suportaria aquilo que Jó passou. Eu acho que não conseguia, não ia conseguir. Mas Jó, ele tinha a convicção que o Redentor dele vive e por fim ia se levantar em favor da vida dele para restituir. A Bíblia fala que Jó estava orando com seus amigos e de repente Deus, o cativeiro de Jó começou a ser mudado, ou seja, o sim de Deus chegou para Jó. A Bíblia fala que Jó foi restituído 7 vezes mais. Jó começou a ser abençoado no último capítulo de Jó. Jó começou a ser abençoado, a ser restituído. Talvez você tenha caminhado 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez 30 anos, 40 anos. Você ainda não recebeu o sim de Deus. Mas até Jesus voltar, o sim de Deus vai chegar para mim e para você. E eu e você, nós vamos comer o melhor da terra. Amém. O sim de Deus vai chegar, a salvação vai chegar junto. Aleluia. O sim de Deus vai trazer restauração no nosso casamento. Oh, Deus. Vai trazer restauração nos nossos filhos. Aleluia. Vai trazer restauração na nossa vida sentimental, financeira, emocional. Aleluia. As portas vão começar a se abrir porque o sim de Deus, aleluia, tem a hora certa para chegar. Aleluia. Suporta esperar o sim de Deus. Aleluia. E quando chegar o sim de Deus, você vai ver as mãos de Deus agindo. Aleluia. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele levar você ao propósito. Não fica resistindo o sim de Deus. Não entra na murmuração, não entra na rota da murmuração, não entra na rota da desobediência, porque a desobediência, Deus, é o mal do século, porque a desobediência é pecado. E o salário do pecado é a morte. E a morte é a morte física, a morte espiritual. É verdade. A morte de não mais interagir, de não acreditar no sim de Deus. E Josué, ele prevaleceu contra os inimigos.
porque ele sustentou os dias da provação da guerra. A Bíblia fala que naquele dia que o sol e a lua parou, Josué teve vitória e ele prendeu 5 reis. Ele começou a prender os inimigos que estavam afrontando o povo de Israel. Se você suportar a provação, se você sustentar o caminho da obediência no seu coração, na sua família, tudo vai dar certo. A provisão vai vir na hora certa. Amém? Glória a Deus. É 7 horas da manhã. Vamos colocar uma canção aqui. Glória a Jesus. Mulheres reais, né? Vamos colocar de pé? O sim de Deus tem a hora certa para chegar. Sobre todo nome. Se você nesta manhã não estava entendendo o sim de Deus, É o nome de Jesus. esta é a manhã de compreender a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, me ajuda Mais forte que é para a ele. sustentar. Me ajuda a sustentar meus pés no caminho da obediência. Senhor, eu quero provocar o sim no Senhor na minha vida. Zaqueu queria o sim de Deus na casa dele. E Jesus, o Filho de Deus, estava passando em Jericó. E Zaqueu olhou para o céu e viu uma árvore, subiu nela. E quando Jesus, Filho de Deus, estava passando em frente à casa de Zaqueu em cima da árvore, Zaqueu chamou a atenção de Jesus, do Filho de Deus. De repente, Jesus olhou para ele e falou: desce depressa, porque hoje o meu sim chega na sua casa. Hoje o meu sim chega lá na sua casa, trazendo salvação. Ei, você está provocando o sim de Deus quando você acorda cedo. Ei, quando você pega a sua roupa, se coloca para você ir um monte, você está provocando o sim de Deus. Quando você coloca o seu celular para despertar, para você orar, para você ler Bíblia, para você ir além, você está provocando o sim de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua despertá-lo, para provocar o sim dele. Fala assim comigo: eu vou provocar o sim de Deus, custa o que custar, passa o que passar. Não importa se eu vou passar pela tempestade, não importa se eu vou passar pelas estações, eu vou passar pelas estações, provocando o sim de Deus. Mesmo que demore a chegar, mas eu vou sustentar a obediência para o sim dele chegar. Eu posso estar chorando, eu posso estar ferido, mas eu não vou deixar de provocar o sim dele na minha vida. Jairo estava em uma situação desagradável, triste, porque a sua filha estava enferma. E ele deixou a sua filha enferma em casa e foi ter com Jesus. Jesus estava chegando de barco. E quando Jesus chegou de barco na cidade a qual Jairo morava, a Bíblia fala que Jairo dobrou o joelho, se humilhou e falou: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está enferma e ela vai morrer. Jairo estava provocando a restauração da saúde da filha dele. É verdade. Ei, homem, mulher, família, chegou a hora de provocar o sim de Deus da restauração. Chegou a hora de provocar o sim de Deus para trazer a glória da segunda casa, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Aleluias!
Fala, eu vou provocar a glória na segunda casa. Nós vamos provocar a glória na segunda casa, porque a glória na segunda casa vem com o sim de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te proteja, nos guarde, nos proteja, não somente hoje, mas para todo dia, todo sempre. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou chamar o irmão Tiagão para fazer uma oração final. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, tem escola bíblica. Domingo à noite, 19 horas e 30 minutos, é o culto. Amém? E segunda-feira vamos retornar com a nossa live abençoada. E hoje à noite, se você desejar, que mora em Campos, quiser ir ao monte, nós vamos estar no monte hoje às 20 horas. Amém? Que Deus abençoe vocês. O irmão Tiagão vai fazer uma oração final para a gente finalizar. Amém, Tiagão? Ora aí. Toda a família de Campos da casa, o Senhor vai interceder por Campos da casa, o Senhor venha, Deus, fazer aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor venha fazer, Deus, por essa nação, o Senhor venha, Deus, interceder por essa nação, o Senhor venha clamar, Deus, por essa nação, o Senhor venha salvar cada familiar, cada vizinho, Pai, do poder, Deus, do teu Espírito, Pai, venha salvar as famílias, Pai. E o Senhor não venha deixar, Pai, como o pastor falou, que aquela mulher, ela se jogou, ela se matou, mas o Senhor, Pai, venha, Deus, não deixar as outras pessoas não fazer isso, porque o Senhor venha guardar essas pessoas, o Senhor venha livrar essas almas, o Senhor venha, Pai, enviar pessoa, Pai, para não acontecer esse ato, Senhor. Em nome de Jesus, as guarda, pessoas, Pai, protege. Não venha fazer isso, se jogar da ponte, se jogar nos outros lugares, o Senhor venha enviar pessoas para livrar essas almas. Entregamos todas as famílias na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. E até domingo e segunda-feira. Shalom.